Meus irmãos, estamos aqui para mais uma das nossas aulas e hoje nós estamos tratando do último assunto deste trimestre de 2021. Estou aqui no campo, né, isolado aqui no curral, aqui entre as vacas, mas vai ser um bom momento para nós finalizarmos aí as nossas lições deste trimestre. A lição de hoje ela tem como título Não fuja das decisões difíceis. E tem como base o texto de Neemias no capítulo 13. Na verdade, fugir de decisões difíceis é o que nós, na maioria das vezes, fazemos. Tomar uma decisão difícil é algo que realmente nos consome muito. E algumas decisões difíceis são justamente aquelas que nos exigem mais. E por nos exigir mais, elas nos fazem também ter uma tendência a evitá-las. E Neemias nos diz que nós não devemos fugir das decisões, por mais difíceis que sejam. E nós vemos toda a narrativa do capítulo 13, ele nos dando uma lição sobre isso. Neemias trabalhou na construção dos muros de Jerusalém, desde a tapar as suas brechas até a colocação de suas portas. E em 52 dias, Neemias concluiu a reconstrução dos muros de Jerusalém. Todavia, Neemias ainda ficou lá um período de 12 anos na cidade de Jerusalém. Ele tinha tido uma licença do rei Artaxerxes e depois de ir para lá terminar os muros, ainda continuou como governador de Judá 12 anos, mas teve que retornar à presença do rei. E ao retornar à presença do rei, ele passou alguns dias na Babilônia, lá, aliás, em Suzã, na capital persa do Império Aquemênida, e depois retornou com uma nova licença para a cidade de Jerusalém. Nesta ocasião em que ele brevemente deixou a cidade de Jerusalém, aconteceram diversas aberrações. A ausência de Neemias foi aproveitada por muitos daqueles que não tinham um compromisso com a lei de Cristo, com a lei de Deus, com as Escrituras, com a palavra de Deus. E principalmente o sacerdote Eliasibe cometeu alguns equívocos, alguns erros lá, que foram graves na visão de Neemias. E por isso ele teve que tomar teve que tomar decisões extremamente difíceis. Quando ele chegou novamente a Jerusalém, Tobias, que era genro do sacerdote Eliasibe, e que era um dos opositores da construção do templo, estava morando dentro do templo. O sacerdote tinha feito uma câmara lá dentro do templo para que ele pudesse colocar lá a sua casa. O templo, que era o depósito dos dízimos, depósito das ofertas, um local sagrado para os judeus, agora era habitado por um pagão, um inimigo do povo, um inimigo da construção de Jerusalém, um inimigo da história de Jerusalém, um inimigo de Deus, estava agora dentro do templo de Salomão, colocado pelo sacerdote judeu Eliasibe. Então, portanto, Neemias se deparou com aquela situação extremamente difícil, da qual exigia dele uma severa atuação, uma resposta muito rápida, objetiva, e também uma resposta que desse ao povo uma lição, tivesse um conteúdo pedagógico para o povo. E isto ele fez, e é o primeiro tópico de nossa lição, confrontando os infratores da lei de Deus com a palavra de Deus. Neemias fez aquilo, e está narrado essa passagem nos versos 1 a 4 do capítulo 13. Neemias verificou que ali havia uma profanação do templo e expulsou Tobias de dentro do templo. Jogou os seus móveis na rua, fez um despejo. Ele tomou uma atitude severa, como de um juiz que determina uma ordem de despejo com força policial, e julgou tudo que tinha Neemias colocado dentro do templo para fora, e expulsou Tobias de lá e confrontou o sumo sacerdote Eliasibe acerca do mal que ele tinha praticado. Hoje isso nós tomamos então como um exemplo, tanto a atitude avessa de Eliasibe quanto a atitude positiva de Neemias. Ou seja, quando nós estivermos observando que mesmo que líderes religiosos estejam agindo a contrário senso ou
contra a palavra de Deus, eles devem ser confrontados. E os resultados daquilo devem ser eliminados imediatamente para que não se corrompa todo o povo. Essa corrupção havia acontecido desde os tempos de Salomão, o grande e adorado rei Salomão, um homem a quem Deus amava profundamente, tinha se casado com mulheres pagãs e tinha introduzido cultos pagãs na história do povo hebreu. E por conta disso, as maldades de Salomão, o seu desvio da rota que Deus tinha orientado ele seguir, fizeram com que a nação mergulhasse em pecado e culminou, inclusive, com a tomada babilônica de Jerusalém e, posteriormente, com a tomada persa daquela cidade, tendo ela sido totalmente devastada. Então, o que tomamos, por exemplo, é que nós, às vezes, como líderes religiosos ou como membros de nossas igrejas, não podemos agir com o coração. Nós não podemos ser compassivos e extremamente bondosos ao ponto de introduzir dentro de nossa casa inimigos da palavra de Deus. Esse é o exemplo que Eliasibe nos deixa, de que nós não devemos dar voz, não devemos dar ouvidos à voz do nosso coração, porque o coração do homem é enganoso e há caminhos que a ele parecem ser bons, mas o final deles é morte. Portanto, extraímos dessa lição este exemplo. O segundo exemplo está na ação de Neemias. Neemias, então, nos traz um exemplo que nós aprendemos com ele, que por mais ético e compassivo que nós desejamos ser, nós temos que confrontar todas as abominações ou todas as coisas que vão de encontro à palavra de Deus com uma posição muito clara, cristalina acerca do que nós devemos fazer e agir, do que devemos pensar e devemos construir. Ou seja, a nossa natureza humana, ela pode nos atrair armadilhas para nós mesmos e destruir as nossas vidas e as nossas igrejas. Portanto, Neemias diz que quando isso estiver acontecendo, perceba imediatamente e tome providências, as mais drásticas que forem necessárias, mas não as deixe de tomar. Não fuja das decisões difíceis. Então, a confronta com os infratores é a primeira coisa que nós devemos fazer. E nós confrontamos os infratores com a palavra de Deus, não são com os nossos argumentos. Hoje em dia, muitos estão infringindo a palavra de Deus e com argumentos muito fortes, baseado numa lógica filosófica, baseado em pontos de vista filosóficos ou científicos. Mas quando eles vão de encontro à palavra de Deus, nós temos que confrontá-los tendo com base a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve ser o norte de nossas ações e de nossas decisões. Portanto, sejam cientistas, sejam filósofos, sejam ideólogos, sejam homens cultos. Se a sua ciência, se a sua sabedoria, se as bases das suas argumentações não forem na palavra de Deus, nós teremos que confrontá-los com a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até os limites entre os nervos e as medulas, e é capaz de se aprofundar ao ponto de fazer ferir aquele que é contrário a ela e de salvar aquele que a obedece. Portanto, meus queridos, a primeira lição que aprendemos é que devemos confrontar os infratores não com os nossos argumentos, mas com a palavra de Deus. A segunda lição que nós extraímos aqui e que o nosso comentarista nos traz é que devemos agir da seguinte maneira, como Neemias. Neemias confrontou o sumo sacerdote Eliasibe por dar guarida no santuário a um inimigo do povo de Deus. Como dissemos anteriormente, ele colocou dentro do santuário um pagão. E quantas de nossas igrejas estão acolhendo ideias, doutrinas, estão pegando filosofias, pensamentos, culturas, práticas, costumes que são totalmente contrários à palavra de Deus. E nós temos que confrontar essas coisas com a palavra de Deus, porque nós não podemos dar guarida ao inimigo dentro de nossas igrejas, dentro de nossa denominação, dentro de nossas casas, dentro do nosso coração. Cuidado, meu irmão, cuidado, meu amigo.
muitas coisas entrarão pelos seus ouvidos, entrarão nas suas casas, entrarão nas suas igrejas, e muitas das vezes através da voz de pessoas que nós confiamos, que acreditamos que estão fazendo a palavra de Deus, mas nós devemos fazer como os bereanos. Devemos o quê? Provar os espíritos. Devemos o quê? Ver se as palavras estão de acordo com as escrituras e confrontar tais palavras com as próprias escrituras para não acolhermos dentro das nossas igrejas abominações, heresias, práticas contrárias àquilo que Deus deseja que façamos. O terceiro tópico de nossa lição fala que após os confrontos, Neemias parte para restaurar a adoração ao Senhor. Neemias, naquele momento, ele percebeu que haviam muitos desvios na prática da adoração. E ele quis restaurar isso. E ele restaurou fazendo com que o povo obedecesse exclusiva e intensamente a palavra de Deus conforme tinha sido dada aos profetas, aos líderes, a Moisés. Nós devemos, meus irmãos, restaurar a adoração. Nos nossos dias nós estamos vendo que o adorador parece ser o alvo dos nossos cultos e não aquele que é adorado, que é o nosso Deus. Então nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, uma adoração que suba como cheiro agradável, como um sacrifício santo ao nosso Deus, que é aquele que pode restaurar as nossas vidas, nossas famílias, nossas igrejas, nossas cidades e até a nossa nação. Deus pode restaurar a nossa nação, mas precisamos reconstruir os muros, fechar as portas para as palavras do inimigo e vivermos a palavra de Deus dignamente, honradamente, para que possamos então ser aquilo que fomos nascidos para ser, adoradores e aqueles que trazem uma adoração e louvor ao nome daquele que é o Deus Altíssimo, o Elohim. Por fim, Neemias nos traz um ensinamento muito interessante, que a adoração dos judeus naquele período em que ele se ausentou se tornou uma adoração desleixada, uma adoração que já não media com capricho tudo aquilo que Deus exigia para que fosse uma adoração aceitável. E nós vemos que existem algumas características de uma adoração desleixada, e eles nos trazem aqui alguns exemplos. A primeira característica de uma adoração desleixada é aquela característica onde o povo parou de ser dizimista. O dízimo era uma parte que era deixada para o quê? Para o alimento e o sustento dos levitas, porque eles não receberam terras na partilha do reino e da terra prometida. Eles tinham a parte de Deus. Uma parte, os dízimos, a 10ª parte de suas colheitas, de seus rebanhos, era colocada à disposição do sumo sacerdote para que fosse distribuído entre os levitas, para que eles pudessem ter sustento e prover o trabalho de adoração e culto ao Senhor. Então os judeus já começaram a não dar mais os seus dízimos, não estarem preocupados em manter a adoração a Deus, a não manter o trabalho de sua obra. E muitos levitas já tinham até saído de Jerusalém e ido para outras terras para buscar sustento, porque não havia mais dízimo para prover as suas necessidades. O culto então estava prejudicado e não subia mais como um cheiro agradável a Deus. Então, uma das características de um culto desleixado é quando o povo perde a alegria de dar. O apóstolo Paulo nos falou isso, né? Deus se agrada daquele que dá com alegria. É muito difícil para um líder religioso, e imagino que mais ainda para o nosso Supremo Deus, verificar que a sua congregação já não tem mais alegria em sustentar a sua obra. Nosso coração tem que estar sempre disposto ao sustento de sua obra. O segundo aspecto de uma adoração desleixada, ou uma característica de uma adoração desleixada, é que que existe um envolvimento dos filhos da luz com os filhos das trevas. Isso é narrado nos versos 23 e 24 do capítulo 13 de Neemias. O que aconteceu? Logo que Neemias chegou a Jerusalém, ele com Esdras
fez com que aqueles homens que eram casados com mulheres pagãs se separassem de suas mulheres. Ou elas se convertiam ao judaísmo ou eles se separariam delas. E ouve isso, o povo obedeceu. Então logo ele virou as costas e um sumo sacerdote muito desleixado tomou conta da condução religiosa do povo. Os jovens começaram a se casar com mulheres amonitas e moabitas e asdoditas, cuja proibição de Moisés era que se casassem com tais pessoas, porque eles não ajudaram o povo enquanto peregrinavam pelo deserto. Então Deus proibiu esses casamentos, mas em desobediência começaram a se casar novamente com mulheres de famílias pagãs. Salomão, como já disse, perverteu a religiosidade pura do povo, casando-se com mulheres pagãs. E muitas delas trouxeram os cultos pagãos para dentro de Jerusalém, culminando com um de seus descendentes, onde a princesa Jezabel introduziu o culto a Baal dentro do próprio ambiente do templo. Foi o fim. Aquilo era o ápice da abominação a Deus. E isso estava acontecendo num processo ainda inicial, mas estava caminhando para aquilo. E Neemias tomou uma decisão extremamente difícil e falou com os jovens que se casaram: vocês estão proibidos, abandonem suas mulheres. Ele chegou até a agredir com algumas pauladas alguns jovens que fizeram isso, porque sabiam que era proibido. Diz ele que espancou alguns em praça pública e até arrancou o cabelo de outros. Essa prática na lei judaica e inclusive na cultura palestina daquela época significava humilhar a pessoa publicamente por um erro que ela tinha cometido. Isso, na verdade, tinha uma finalidade pedagógica, não apenas punitiva, mas pedagógica. Isso era para servir de exemplo para que todo aquele que cometesse a abominação passaria por aquela vergonha. E porque era melhor passar por aquela vergonha naquele momento do que perder novamente o seu reino, ver a sua cidade destruída, seus muros caídos e suas portas queimadas e seu templo totalmente abandonado. Era melhor passar por aquela humilhação do que passar por uma humilhação maior de ser banido de sua terra e não ter mais um chão para dizer que é seu. Portanto, Neemias tomou aquela drástica atitude porque havia ali jugo desigual. Ainda nos dias de hoje nós vemos isso acontecer. Muitas das vezes nossas famílias se unem a famílias que não são cristãs. E o resultado disso nunca é bom. Contamos muitas das vezes com a conversão da minha namorada, da minha noiva, do meu noivo, da minha namorada, para que depois eu possa me casar. Meu querido, eu te digo, se for para se casar com o jugo desigual, melhor é que esteja solteiro, como diz Paulo. Porque Deus, através de Paulo, diz: gostaria de te poupar de muitas dificuldades e de muitos sofrimentos. E você olhe para o lado, você vai conhecer alguém que sofre por causa disso. Mas aquele que se converteu depois de já haver se casado com um pagão, também temos orientação por isso. A mulher santa santifica o seu esposo infiel. E o homem santo santifica a sua esposa infiel. Mas aquele que ainda não se casou, pense nisso. Deixe Deus arrumar uma esposa para você. Deixe Deus arrumar um esposo para você. Não escolha antes da escolha dele. Eu garanto que vai dar certo. A quarta característica de uma adoração desleixada, ela se apresenta na atitude de Neemias. Neemias e sua santa ira, versículos 25 a 31. Aqui nós vemos que quando existe uma adoração desleixada, o seu líder tem que tomar uma atitude que realmente ele não gostaria de tomar, mas tem que ser drástica. O que ele fez? Como eu disse, ele arrancou o cabelo de alguns, espancou alguns em praça pública. Isso quer dizer que um líder religioso, quando vê essas práticas, ele tem que tomar uma atitude que seja doa a quem doer. E aqui foi uma dor realmente real, prática, não foi nada assim metafórico não, né? A dor que aqueles rapazes sentiram foi verdadeira. Foi dor mesmo das pauladas, do arrancar do cabelo. Né? Então ele fez sofrer aqueles uma dor física para poupá-los de uma dor espiritual. Portanto, como diz o apóstolo Paulo, se aqueles que não estão agindo corretamente na igreja e não querem ouvir a voz dos seus líderes e serem obedientes, então eles que sejam expurgados no nosso convívio. Com esses, nem ainda comais. Essa é a palavra de Paulo. Norman Champlin diz que
como diz a Bíblia, rapar a cabeça significa humilhação, desgraça, punição. Foi isso que Neemias fez. Muitas das vezes, quando um líder religioso percebe que a sua igreja está em uma atividade de adoração desleixada, é melhor que ele faça as atitudes cirúrgicas e extirpe a doença do meio do corpo da membresia, do que deixar que aquele câncer se espalhe por todo o corpo. Portanto, quando há uma adoração desleixada, muitas das vezes será necessário uma atitude cirúrgica. Portanto, meus queridos, nós não podemos fugir das decisões difíceis. E nesse contexto deste trimestre que falamos durante todo ele sobre o tema recomeçar, um grande desafio, para nós que estamos saindo de uma pandemia, para nós que graças a Deus está chegando uma vacina e que há de imunizar o nosso povo e que em breve estaremos novamente juntos nos templos, adorando a Deus, que nós possamos fazer uma adoração verdadeira e sermos adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Portanto, meus queridos, pensemos com cuidado nas nossas decisões que deveremos tomar ao longo desse restinho de pandemia e de quando ela terminar. Quais as atitudes que deveremos tomar? Se serão atitudes preventivas, curativas ou até cirúrgicas, mas o que nós deveremos nos proteger é que a nossa adoração não deva ser uma adoração desleixada, mas uma adoração segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que as Escrituras Sagradas nos orientam a fazer, segundo aquilo que é agradável a Deus, um sacrifício que suba como um cheiro agradável a Deus. Agora eu estou sentindo aqui um cheirinho de animais, um cheirinho característico dos animais, que eu amo tanto, né? E vejo que esses animais seguem a voz do seu pastor. Agora há pouco eu vi a ordenha, os animais ouviam a voz do campeiro e obedeciam a ele com mansidão e entregavam a sua produção ali nos latões de leite. E eu via como Deus se agrada em ser chamado o pastor de nossas almas, como Jesus, o nosso pastor, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse mesmo pastor quer que nós nos apresentemos a ele como esses animais que estavam aqui até agora há pouco, né? Como aqueles que obedecem à voz do seu pastor e depositam diante dele toda a sua produção, tudo aquilo que tem de bom, e com mansidão vão agora aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, certos de que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Portanto, aos adoradores, àqueles que vivem adorando em espírito e em verdade, essa coisa há de se realizar em breve. E nós poderemos estar juntos como um só rebanho, sob um só pastor, uma só fé, um só Redentor. Que Deus nos ajude a estarmos juntos novamente, como um rebanho que tem um pastor, um maravilhoso pastor, que não nos deixa passar sede e nem fome. E aquele pastor que temos a alegria de dar aquilo que produzimos. Que Deus nos abençoe e nos guarde no final deste trimestre de 2021, caminhando para um período em que veremos novamente a chance de estarmos juntos. Que Deus nos abençoe a sermos adoradores que adorem em espírito e em verdade. Muito obrigado e até a próxima aula. Com vocês, um pouquinho desse paraíso.
Oi, filha.